reportagem aqui que eu vi na televisão e o senhor pode procurar aí que a Raíssa foi com a instituição escolar a visitar o zoológico, aonde eu não sei não, mas a macaquinha Valéria sempre esteve no território dela. E o pessoal do zoológico achava que nunca a Valéria ia pular de cá. Mas a Valéria se sentiu ameaçada. A Valéria era menina ou era macaca? A Valéria é macaca. Por quê? Cada fase dos primatas tem a época do dominante. Tá. Então a Valéria foi expulsa pela outra menina que eu não sei quem é, da macaquice dela. Aí ela pulou o rio para se defender. Aí veio uma instituição com um montão de criança para poder observar um zoológico. A Valéria já estava ameaçada. A Valéria é menina ou é macaca? A Valéria é menina, a macaca. Aí atacou a Raíssa. Como é que é o nome da menina? Raíssa. A menina Raíssa. Junto com a instituição. Chegou a instituição escolar. Quantos anos tem a Valéria? A macaca? Não sei, você que falou. A Valéria, quem é a Valéria? É a macaca ou é a menina? O senhor já está atrapalhando a minha reportagem, senhor. Não. A macaca Valéria, a macaca Valéria. Tira a mão da câmera, A macaca Valéria. A Valéria é a macaca. Está atrapalhando a minha reportagem. A Valéria, tira a mão da câmera. A Valéria é a macaca? A macaca Valéria? Sim. E a Raíssa é a menina? A macaca Valéria, dominante do território dela. Sim, mas quem é a Valéria? Que a filha dela... O filho de quem? Da Valéria ou da macaca? Da macaca Valéria. Botou ela pra fora. E a Raíssa? A Raíssa é uma menina que veio com a instituição escolar. E quantos anos tem a Raíssa? 13 anos. E a macaca? Uns 20 anos. E a filha da macaca? Tem uns 12 anos. 12 anos, tá. Mas sendo que então, a instituição do zoo... Tira a mão da câmera. A filhote de 12 anos interagindo com uma visitante de 13 anos. Não, a mãe dela que atacou. Quem atacou? Foi a mãe a macaca Valéria. A mãe da Raíssa atacou, não? A Raíssa foi atacada. Por quem? Pela macaca Valéria. Porque ela foi ameaçada lá do território dela. Entendeu? Mas não tem a filha da macaca Valéria? Foi que botou a macaca Valéria, foi expulsa. E como é que chama a filha da macaca Valéria? Aí só que eu perguntando a Valéria. Aí, resumindo, a Raíssa foi atacada pela Valéria. Certo. Porque a Valéria foi expulsa do território e o pessoal do zoológico... Por quê? Pela macaca filha dominante. A filha dominante de quem? Da macaca Valéria. O senhor quer deixar eu falar ou o senhor quer resumir a reportagem? Não, porque eu quero. Então o senhor bota a câmera aqui direitinho aqui. Tá bom. Aí chegou, a macaca Valéria foi expulsa pela filha dela com o seu nome. O pessoal do zoológico achou que nunca isso é zoológico um primata do estado mesmo, hein? Do estado do Pará. Do Pará. Lá não sei onde que é. Isso foi no Belém mesmo ou em outra cidade? Falei Pará, agora se é Belém do Pará, eu não sei. Deixa eu acabar de falar. Foi não. Aí, a menina do lado das... A menina tinha problema de que é uma pessoa que é mongol, como é que é o nome que dá? Era especial. Era especial. Isso. Então a macaca, o pessoal do zoo, nunca ia achar que a macaca ia atravessar o rio pra cá. Mas macaca nada? A macaca... bunda nada? A macaca não nadou. A macaca... Como é que atravessou o rio? Ninguém sabe. Se ela nadou, se ela pegou algum avião, alguma coisa. Eu sei que ela ficou do outro lado de cá, porque ela estava ameaçada pela filha dela, que ninguém sabe o nome. Então a primeira criança que ela viu com cima de Down, quando ela viu a macaca, ela fez assim, a macaca agarrou nela e mordeu o nariz. Mas ela mostrou os dentes, não? Como? Como é que ela mostrou os dentes? A macaca Valéria? Isso, arrancou foi um pedaço do nariz da criança. Como? Mostra como é que ela fez isso, pô. Como é que é? Não. Aí três pessoas do zoológico. Tira a mão da câmera. Calma aí, o senhor quer ver a câmera, não quer ver a macaca? Não, quero ver a macaca Valéria, que ela pode ser uma ameaça. Não, e o pior é que ela... A macaca Valéria pode ser uma ameaça. Mas ela pegou, agarrou no nariz da criança, aí
e puxava pra trás, juntou um montão de gente, solta. Aí abaixa a câmera. Aí ela agarrou no pé do instrutor e o rabo já enrolou não sei aonde. Aí o cara começou a chutar a macaca Valéria. Mas o Ibama não pode ver esse troço, não. Aí Você estava lá? Eu vi a reportagem. Ah, eu sei que você presenciou. Pô, se eu presenciasse, eu ia casar com a Valéria. A macaca? É. Ia expulsar a filha dela que... A macaca? Valéria.